Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe esse dia, Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério, sua empresa. Mais uma palavra de Deus para alimentar sua fé, essa fé que atrai Deus para o cenário da nossa vida, que muda a nossa vida. E esse assunto aqui é um assunto que eu chamo o fundamento da fé. E o tema é sobre a ressurreição de Jesus. Tem muitos relatos de pessoas que já fizeram até filmes, pesquisaram para provar que isso não aconteceu, mas é provado e comprovado. E lá naquela época, há mais de 2000 anos, Paulo escreve para a igreja de Corinto, que eu chamo o capítulo da ressurreição, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. E Paulo começa a dizer para aquela igreja que eu quero trazer à sua lembrança o evangelho que eu preguei, o evangelho que eu acredito. E ele começa dizendo que, antes de tudo, segundo as escrituras, Jesus foi à cruz, morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras, ele foi sepultado e foi visto pelos 12 apóstolos, foi visto por mais de 500 irmãos, e ele diz assim: e por mim que nasci fora de tempo, mostrando sobre a ressurreição. E vários outros já tiveram essas experiências, entendeu? Eu mesmo já tive experiência com esse Cristo ressuscitado tantas vezes, que testifica a minha fé nele, na palavra de Deus. E no versículo de número 12, está mostrando aqui, Paulo falando, que haviam pessoas com dúvidas, ou falando que Cristo não tinha ressuscitado. Então ele vai descrevendo esse capítulo falando da ressurreição de Jesus. Quando chega no versículo de número 16 ao 19, né? Eu quero dizer que as consequências, se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo está falando, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não adianta ter confessado os pecados, nós estaríamos em pecados, ou no pecado. Se Cristo não ressuscitou, o nosso testemunho é falso. Cada oração, cada pregação, a nossa pregação, nada vale. E Paulo diz no versículo 19, resumindo isso, as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado, ele chega a dizer assim no versículo 19: se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã, nós somos os mais infelizes de todos os homens, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se Cristo morreu e não ressuscitou. Tudo é vão, tudo é inútil. Não adianta ir para a igreja, não adianta ler a Bíblia, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir para o culto, para nada, se ele não ressuscitou. Então, a ressurreição é a base da fé cristã. Eu diria que a ressurreição é a base de tudo. Não tem nenhuma religião no planeta, não existe que prega a ressurreição, a não ser o Evangelho. E Jesus repete isso lá em João, capítulo 11, versículo 24, 25, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele mesmo que morra viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Compreende? Ele vai descrevendo aqui. Quando chega no versículo 20, deixa eu só confirmar aqui, no versículo 29 ao versículo 34, a vida sem ressurreição perde o sentido. Perde o sentido a vida se não houver ressurreição. Paulo chega a dizer no versículo de número 32,
vamos comer e vamos beber, que amanhã morreremos. Não adianta eu ter enfrentado as feras, não adianta eu ter sido perseguido por causa do Evangelho, não adianta eu ter sido apedrejado, as dificuldades que eu tive no Evangelho, perde o sentido. Então vamos comer, vamos beber, que amanhã morreremos. A vida não vale nada. Não adianta acordar cedo, trabalhar, ir para uma faculdade, entendeu? Lá lutar pela vida, se esforçar para fazer qualquer sacrifício pelo Evangelho, não adianta. Perde o sentido. Se Jesus não ressuscitou, não tem sentido a vida. Não morrer mesmo. Depois que dá o último suspiro, acabou. É isso que Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo. E eu lembro que eu tinha, antes de conhecer Jesus, eu tinha uma ideia que me deixava em parafuso. Isso é uma linguagem de aviação. Parafuso é que quando o avião está caindo, o piloto fez de tudo, conversou com a torre, continua caindo, ele está em parafuso. Qualquer voz aquela pessoa ouve. Assim que quando eu pensava na morte, eu dizia assim, eu volto e vai morrer, acabou tudo. Eu não gostava nem de pensar. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, que eu fui absorvendo as Escrituras, quando se fala da ressurreição, minha vida mudou. Existe vida após morte. Jesus ressuscitou, entendeu? Então, pastor, como é que vai acontecer isso? Já falei, leia todo o capítulo. Não estou entrando em muitos detalhes aqui, estou entrando nas coisas mais importantes aqui, dessa mensagem aqui. Então, como é que vai isso acontecer? Meu corpo, como é que vai acontecer? Eu já me pergunto assim, essa pessoa que morreu lá no mar, lá no rio, o tubarão comeu, o peixe engoliu, e aí? Irmão, Deus, lá no Apocalipse capítulo 21, tem um livro, né, da vida, e lá está escrito aquilo que a gente faz, vamos ser julgados, depois do milênio, vamos ser julgados depois do milênio, o ímpio vai ser julgado, e quem não tiver escrito no livro da vida, vai ser lançado para dentro do lago do fogo. Isto é a segunda morte, do lago do fogo, entendeu? Mas o que está escrito na vida é aqueles que entregaram a vida a Jesus enquanto estavam aqui nessa terra, estavam seguindo Jesus. Mas lá Deus vai fazer o milagre, do mar vai dar os corpos. Então é aqui que eu quero falar o que vai acontecer conosco. 1 Tessalonicenses diz, capítulo 4, verso 16 em diante, se eu não me engano, que os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aqueles que estavam seguindo Jesus vão ressuscitar primeiro. Nós, os vivos, seremos arrebatados e vamos nos encontrar com Jesus aqui nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos falando da ressurreição. Como que vai acontecer isso? Eu quero ler aqui para você no versículo de número 50, diz a Bíblia: isto afirmo, irmãos, que a carne e nem a corrupção herdará a incorrupção. Errei, vou repetir. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quanto este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, nós vamos receber um corpo que se chama incorruptível, um corpo que se chama glorificado. Esse corpo não vai mais morrer. Em Apocalipse a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima, não vai haver mais pranto nem dor, todas as coisas se farão novas, Deus fará novos céus e nova terra. Esse é o nosso destino, esse é o nosso destino.
porque Jesus morreu e ressuscitou. E por causa dessa ressurreição, por causa desse milagre, por causa desse plano de Deus, Paulo termina no versículo 58 e diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Por que não é vão? Porque Cristo ressuscitou. Você só tem uma vida, e essa vida só vale a pena quando você entrega a vida a Jesus. Ela logo passará. Salmo 90 fala que a nossa vida é como um breve pensamento, é como a vigília, como a época. Jesus disse: se você perder a sua vida por mim, você vai achar a vida. Mas se você não viver para mim, você perde a única vida que você tem. Então a ressurreição faz a diferença. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Jesus morreu, mas ressuscitou. E nesse texto diz, de 1 Coríntios 15, que o último inimigo a ser destruído é a morte. A ressurreição é a base. A morte que nós falamos, está no outro vídeo aí, é só uma circunstância que acontece na vida de alguém que nasce. Nasceu, começa a contagem regressiva da morte física, mas na verdade nós não morremos, porque Cristo morreu e ressuscitou, e quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Tem notícia melhor do que essa? A morte pode ser o coronavírus, como muitos já morreram, estão apavorados, mas a morte pode ser um acidente, pode ser uma doença, ou a velhice. Ninguém escapa. A solução: Jesus resolveu o problema da morte. Ele morreu e ressuscitou. E o texto diz: ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro. Essa é a nossa esperança em Cristo. Que Deus te abençoe. Você que vai ouvir esse vídeo, ou que está ouvindo, renove sua fé. Volte-se para Ele com tudo. Dedique-se à obra dele. É o trabalho que não é vão. O resto tudo vai passar. A Bíblia diz: tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Consagre-se. Se tem um propósito, um projeto, uma intenção que tem base na ressurreição, é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Eu tenho me dedicado a esses quase 40 anos e eu prego esse Cristo ressuscitado, que muda a nossa vida, transforma a nossa vida e no final vai nos dar um corpo que se chama incorruptível. Vede e provai que o Senhor é bom demais.